Concurso administrativo da Polícia Federal foi finalmente autorizado e eu quero te trazer as informações mais importantes aqui rapidão para você entender esse concurso, quer você esteja começando a estudar agora, quer você já tenha experiência, porque essa é uma oportunidade boa. A remuneração não é uma remuneração excepcional, mas é uma boa remuneração, especialmente considerando que é um concurso de nível médio. A gente está aí, eu vou me focar aqui no concurso de nível médio, nós estamos aí com a previsão de 100 vagas, a gente vai falar um pouco sobre a probabilidade e a possibilidade de essas vagas serem estendidas. Historicamente, o Executivo Federal pede pelo menos 50% a mais das vagas em termos de excedentes, e a gente sabe que a carência por servidores administrativos na Polícia Federal é enorme, isso vem sendo falado há anos, e eu fico feliz que esse concurso finalmente tenha sido autorizado, porque foi uma enrolação para que esse concurso saísse, que eu vou te falar um bagulho, viu? Então, vamos lá para a gente entender os principais pontos e saber o que vem pela frente. Primeira coisa, nós temos a notícia oficial, então, da autorização desse concurso. Se você olhar no Diário Oficial, isso vai estar lá disposto com todas as determinações a respeito. Recomendo, inclusive, que você dê uma lida. Pontos importantes para a gente falar de agente administrativo. Não são policiais. Você não vai ter porte de armas. Você não vai ter todas aquelas coisas que estão associadas normalmente às carreiras policiais, tá? Por conta disso, não fazem TAF, o que significa que as pessoas com deficiência poderão também concorrer em igualdade de condições nesse concurso, né? Por não terem as mesmas limitações ou formas de seleção. Isso é uma boa notícia e é importante que você entenda isso, porque às vezes, principalmente quem está começando, acaba confundindo um pouco, né? Por achar que o cargo administrativo está dentro da Polícia Federal, você acaba achando que tem automaticamente porte de armas, como tem para os policiais, que trabalha na rua como trabalham os policiais, e não é essa a circunstância. Muita coisa a gente vai falar aqui sobre a preparação e desde já repito para você, não existe atrasado em pré-edital. Essa é uma das minhas frases preferidas, porque ao começar uma preparação, especialmente se você começa agora, nós estamos no dia 6 de dezembro, no dia que a autorização de fato foi publicada, você não perde nada por se preparar para essa prova, desde que essa preparação faça sentido, desde que você não pare uma preparação que você já está fazendo para poder se dedicar para essa prova, porque isso não necessariamente vai ser o melhor caminho ou vai ser a coisa mais inteligente a ser feita. Então é muito importante que você tenha essa visão. A gente está falando aqui de um cargo que para nível médio vai trazer 100 vagas. Como eu falei para você, existe a possibilidade de a gente ter um acréscimo de 50% nas nomeações, totalizando aí cerca de 150 vagas. Além disso, a gente não vai tratar disso, mas para nível superior, saíram vagas para assistente social, contador, enfermeiro, médico, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, estatístico, administrador, técnico em comunicação social e técnico em assuntos educacionais. Esses cargos são cargos de nível superior, então se por acaso você quiser fazer um deles também, vale a pena você dar uma olhada nos editais anteriores da Polícia Federal para que você saiba como proceder, tá? O último concurso para o nível médio aconteceu em 2013 e foram 566 vagas para níveis médio e superior, uma quantidade de vagas muito superior à quantidade de vagas que a gente está vendo agora. Isso, por um lado, vai desanimar algumas pessoas, mas vai da sua consciência, na verdade, saber se é um concurso que você vai disputar ou não. Eu acho que é uma boa oportunidade, eu acho que principalmente se você se compromete a estudar bem uma boa quantidade de horas, não há por que você não fazer este concurso. A remuneração vai aí, ó, de R$ 5.800 a R$ 9.200. Isso daqui tem mais R$ 1.000 de auxílio alimentação. A gente vai falar um pouquinho do agente administrativo da PRF também, porque esse paralelo ele é importante. Os concursos de agente administrativo da PF e da PRF historicamente saem próximos uns dos outros. O concurso da PF está muito mais avançado do que o concurso da PRF. Não tem se falado, inclusive, de concurso administrativo da PRF, o que é uma pena, mas eu acredito que em breve isso deve acontecer. Neste momento, em dezembro de 2024, nós estamos aí no meio de uma possível transformação da Polícia Rodoviária Federal em POF. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças. Eu quero trazer esse daqui, mas esse nome nunca deixa de me entreter, tá? Eu acho que as pessoas precisam pensar um pouco mais nas siglas quando elas sugerem as mudanças. Então, eu vou fazer esse paralelo rapidinho, porque inclusive o plano que eu vou sugerir aqui, o plano inicial que eu vou sugerir, ele contempla tanto PF quanto PRF, exatamente por causa dessa possível proximidade que existe entre esses dois concursos. Então, o último concurso da PF foi Sebrasp. Pode se manter?
Pode, mas a gente tem uma possibilidade de esse concurso aqui estar dentro do CNU. Então é tudo uma incógnita por enquanto. Foram 566 vagas, o último edital foi 2013. Em 2014, no ano seguinte, a PRF lançou o seu concurso pela falecida FUNCAB. Foram 216 vagas e 477 nomeados. Esse daqui foi o edital da PRF e esse daqui foi o edital da PF. Vamos nos concentrar aqui, embora a gente vá juntar esse daqui ali na frente, tá? Língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, direito administrativo constitucional, atualidades para nível intermediário e os conhecimentos específicos que basicamente foram aqui a parte de legislação, a parte de administração. Então foi uma prova interessante e eu não acredito que exista espaço para muita mudança se esse edital for lançado como edital autônomo da Polícia Federal. É claro, dentro do CNU isso vai ter que ver a composição daquele bloco para que você possa saber como que você vai proceder. Deixa eu trazer umas orientações de estudos aqui para você. Primeira coisa, leia o edital anterior. É importante que você veja, mesmo que o edital vá se transformar, especialmente se você nunca viu um edital na vida, entra lá, edital administrativo Polícia Federal 2013, baixe o edital, dê uma lida no edital, entenda o que veio. Você vai se concentrar especialmente nas disciplinas, mas não deixe de ver as demais determinações. Existem 3 grandes pontos para você estudar em tudo aquilo que está envolvido com direito, que deve ser uma quantidade grande da sua prova. A gente tem a parte da lei seca, que é aquela lei sem comentários, sem anotações. A gente tem a doutrina, que são os estudiosos do direito, e a gente tem a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, tá? Tudo isso em maior ou menor grau deve cair, mas a gente sabe que a lei seca, em geral, corresponde a 70% a 85% da prova naquilo que se refere ao direito. O que isso significa? Que apenas com o conhecimento da lei, do texto legal, você consegue acertar de 70% a 85% das questões. Então, quando você for estudar, e essa é uma dúvida muito comum, a minha recomendação é que você divida em manhã, tarde e noite, que você separe aí, por exemplo, 15 minutos em cada um, para você dar uma lida nas leis, além de todo o processo de estudos que você vai fazer. Você sabe que eu sou autor do livro Ciclo é Área, best-seller da área dos concursos públicos. Aqui eu dou sugestões para que você possa estudar. A gente não vai aprofundar isso nesse vídeo aqui, mas é importante que você saiba que você precisa estudar, você precisa fazer anotações para você fazer a sua revisão, você precisa resolver questões e você precisa registrar o seu processo de estudos, porque assim você consegue evoluir muito melhor. E é exatamente isso que eu recomendo que você faça na lei seca. Você vai pegar a lei, a partir da lei você vai construir o seu material de revisão, que pode ser um mapa mental, você vai resolver questões. Se você não tiver questões, você pode criar aí por meio de inteligência artificial, mas em geral lá no QE Concurso você vai ter uma série de questões e por último você vai registrar o seu percentual de acertos para você entender como que em cada lei você está. Esse é o estudo ideal, mas para além disso, quando eu falo desses ciclos de leitura aqui de 15 minutos, eu estou falando o seguinte, ó, você vai pegar aqui ao acordar, e aí você, digamos que você tenha lá 18 leis para você ler. Você vai pegar a lei número 1 e vai ler isso aqui durante 15 minutos. Terminou? Aí você segue para 2, segue para 3. Acabou 15 minutos, para, à tarde volta e continua de onde você parou. A ideia é como se fosse um ciclo de estudos que você vai girando ali, só que de leis, tá? Se você tiver dificuldade nisso, coloca aqui nos comentários para mim que a gente vai conversar. Sobre quantidade de estudos, pergunta também muito comum. Em geral, a maior parte das pessoas vai estudar de 1 a 5 horas. Ai, Fernando, isso é pouco o teu nariz. Eu duvido que 99% das pessoas que estejam aqui estudem mais do que 5 horas no dia. Estudar mais do que 5 horas é ralação, é difícil, é puxado, é pesado. Então, procure se focar aqui. Se você só tem 1 hora, estude 1 hora, tá tudo bem. Eu gosto desse limite aqui de 3 a 4 horas. Isso daqui é muito interessante. Quando você tem atenção total, é inclusive um referencial para você buscar, porque pesquisas indicam pra gente que essa é a quantidade ideal que a gente consegue com atenção total, mas a gente dificilmente estuda com atenção total, tá? Eu tomaria cuidado aqui de 6 a 8 horas e meia, 9 horas, porque isso daqui é para candidatos mais avançados. Quem é que vai conseguir isso daqui? Quem não está tão preocupado com o conteúdo primário, com você aprender aquele conteúdo. Por quê? Se você está fazendo só revisões e questões, você consegue alongar um pouco o seu tempo de estudos. O estudo fica menos cansativo e por isso você consegue aumentar a sua quantidade de horas. A energia, o esforço que você despende em cada dia acaba sendo menor. E por último, 10, 11, 12 horas, isso daqui é só aquela sua prima que passou num concurso em 2 meses praticamente sem estudar, ou se ela for estudar, ela estudaria 12 horas. Então eu não recomendo você focar nisso daqui, eu não acho que seja o caso, e para a esmagadora maioria das pessoas isso é ficção, tá?
Nós temos 6 meses até a publicação do edital. Isso aqui pode acontecer em um dia ou pode acontecer em 180 dias. O que eu recomendaria é que você procurasse se focar nos próximos 3 a 4 meses para você finalizar preferencialmente esses conteúdos. Por quê? Porque eu acho que é um panorama seguro. Mesmo que você não finalize o conteúdo nos próximos 4 meses, está tudo certo. Porque o que vai acontecer? Você já vai ter estudado uma parte do conteúdo, vai olhar o novo edital e vai começar a estudar aquelas disciplinas que você não estudou. Se você tiver dificuldades para saber como que você faz a conversão daquele estudo que você já fez, lançou o edital, o que você faz na sequência, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre isso. E o que você precisa fazer? Você precisa fazer questões todos os dias, você precisa fazer revisões que vão derivar daquelas anotações que você faz enquanto você estuda, tá? Isso aqui pode ser um mapa mental, pode ser um resumo por tópicos. É importante que você faça simulados, inclusive eu recomendo que você faça o simulado 0, que é o que? Exatamente, a prova anterior do cargo administrativo da Polícia Federal de nível médio. Então pega aquela prova, lá no site do Que Concurso você encontra isso, baixa a prova, imprima a prova, faça a prova. Fernando, eu vou errar muito, eu não sei nada. Tudo bem, mas o objetivo aqui não é você acertar. O objetivo aqui é para você, por exemplo, que nunca fez uma prova na vida, entender o que é uma prova de concurso público. Você consegue ver quanto tempo você leva para fazer. Você consegue ver que errar não é o fim do mundo. Então você consegue dar forma ao seu estudo. Você consegue dar uma estrutura para saber o que você vai precisar fazer daqui a 6, 8, 9 meses no dia que esse concurso de fato for realizado e a gente tiver a prova. É importante que você avance nos conteúdos. Um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo é travar na hora que você não entende o conteúdo. Ah, não entendi, vou ficar aqui até entender. Qual que é o problema? É que às vezes a sua compreensão está associada a um conteúdo que vem na sequência que você não aprendeu ainda. Você às vezes precisa aprender outros conteúdos para você entender. Ou você precisa de tempo para que você possa entender aquilo que você está estudando. Está tudo certo você não entender na hora. Não é assim que a cabeça funciona, não é assim que o seu cérebro funciona. Nem tudo a gente aprende primeiro. Às vezes a gente precisa deixar essa informação maturar, fermentar um pouquinho ali para que você possa entender o que ela quer dizer e para que isso faça sentido para você. Você precisa persistir, não desista da prova que você não fez. Essa é inclusive uma das minhas frases preferidas. Eu mandei fazer uns caderninhos e esse caderninho aqui, não sei se vai focar, será que vai focar? Não, não vai focar. Mas ele diz, não desista da prova que você não fez. Tal é a importância dessa frase. Começar agora animado é simples. Daqui a 2, 3 meses, quando o edital sair, quando você tiver um mês, uma semana da prova, aí sim é que você vai precisar se lembrar disso. E claro, fazer o seu planejamento, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui. Lembra que eu falei para você que a minha sugestão seria que você juntasse o conteúdo de PF e PRF dos concursos de 2013 e 2014? Exatamente. É isso que eu sugiro que você faça aqui. Nós temos aqui a estimativa para 2024 é disso daqui. Um concurso que contemple português, raciocínio lógico, informática, administrativo e constitucional, esses aqui direitos naturalmente, administração geral e pública, administração financeira e orçamentária, gestão de pessoas, administração de recursos materiais ou arquivologia. Ou não, e arquivologia. Então essa daqui é a minha sugestão de preparação para você. Eu coloquei uma distribuição no gráfico aí meramente para você entender mais ou menos como que eu distribuiria esse tempo. Fernando, todas essas disciplinas vão cair? Provavelmente não, mas estudando para isso daqui, você já estuda para outros concursos da área administrativa. E quer você passe ou não neste concurso agora, você tem a possibilidade e a probabilidade de continuar se preparando para uma área administrativa, porque é isso que a gente faz. Pode ser que saia um concurso da PRF, pode ser que você fique como excedente na PF, não queira esperar, tá tudo certo. É importante que você não pare enquanto você não estiver sentado na sua mesa, empossado definitivamente. Nunca vou cansar de repetir isso. Não pare de estudar para um concurso até que você esteja com o seu termo de posse assinado. Por quê? Perder o ritmo é muito fácil, recobrar esse ritmo é muito difícil. Então, se você consegue, a duras penas, conseguir 2, 3, 4 horas de estudos ao longo do seu dia, você precisa reter isso. E reter isso significa continuar estudando, não eternamente, você precisa de pausas, mas continuar estudando, entendendo que isso é um processo que vai acabar no dia que a sua posse chegar. Beleza? Isso dá pra gente este ciclo de estudos aqui, tá? Pra gente administrativo, tanto da PF quanto da PRF, quanto de forma geral para a área administrativo. O que é isso daqui? Isso daqui é um ciclo de estudos. Eu estou sugerindo aqui 4 sessões de estudos por dia. Lembra que eu falei que eu gosto de 3 a 4 horas de estudos por dia? Então, isso daqui dá para você fazer 2 horas por dia, 4 horas por dia, enfim. Tudo isso aqui vai te auxiliar, tá? No dia 1,
Nós vamos ter português, AFO, administração de recursos materiais e direito administrativo. Depois, administração geral e pública, raciocínio lógico, arquivologia e gestão de pessoas. E assim sucessivamente, tá? Se você não sabe como que usa um ciclo de estudos, eu tô querendo fazer um vídeo sobre isso e em breve a gente vai poder conversar sobre esse assunto também. Fernando, o edital da Polícia Federal vai sair num eventual CNU2, que a ministra Esther Dweck já está falando sobre isso? É possível, tá? Não dá para saber. Com o concurso autorizado, a PF está habilitada, digamos assim, a participar dessa segunda edição do CNU. Se ela vai ou não, aí a gente vai depender de esperar um pouquinho. Mas de qualquer forma, a previsão é de que até talvez janeiro ou fevereiro a gente já tenha os nomes das instituições que vão participar dessa segunda edição do CNU. E aí, se acontecer, a gente vai precisar ver o que vai acontecer. Mas até então, eu recomendo que você se prepare dessa maneira, porque isso daqui vai te ajudar a evoluir bastante. E embora a gente tenha um edital previsto para os próximos 6 meses, pode ser que isso aconteça um pouco antes, tá? Não necessariamente vai levar os 6 meses para que o edital seja publicado. E uma questão interessante que tem é que entre edital e prova, a gente vai ter aí a duração de 2 meses, então vão ser 60 dias. Isso não é muito tempo, especialmente se for uma grande quantidade de conteúdo, tá? Muito, muito, muito cuidado com isso. Quem começar a estudar depois da prova vai ter uma chance muito diminuída em relação àquelas pessoas que começarem a estudar com uma certa antecedência. Então isso vai ser fundamental que você comece a se preparar o quanto antes. Tem dúvidas sobre o concurso de administrativo da PF? Deixa aqui, se inscreve no canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita, eu sou autor deste canal que trata de técnicas de preparação para concursos públicos. É uma enorme satisfação estar com você. Deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um abraço, tchau.